grande líder, seja bem-vindo à nossa 30ª lição que agrega valor à sua liderança. Como se tornar um membro valioso para a sua equipe? Trabalhar em equipe possui um conjunto único de desafios, especialmente quando a equipe tem que trabalhar com um objetivo comum. Esses desafios incluem pessoas que não fazem o seu serviço, papéis e atribuições não muito bem definidas, e membros da equipe que possuem ponto de vista e estilo de trabalho diferente. Porém, isso não significa dizer que você tem que sofrer com tudo isso. Com um pouco de autoanálise, boas atitudes, mudança de comportamento, agregação de valores, você se tornará um membro valoroso para a equipe. As pessoas dependem de você, assim como você depende delas. Seja confiável. Ninguém gosta de trabalhar com pessoas que diz que vai fazer algo, que diz que vai fazer isso, que diz que vai fazer aquilo. E de repente arranja as maiores desculpas, evitando realizar aquela tarefa, evitando fazer aquilo que de fato deveria fazer. Se você é do tipo dessas pessoas que promete algo para a sua equipe, para o seu grupo, então procure mudar a sua forma de fazer as coisas. Não prometa nada daquilo que você não consegue fazer. Seja honesto consigo mesmo e com as demais pessoas. Apenas diga aquilo que de fato você tem capacidade de fazer. E assim, se é lhe passada uma atividade, trace um plano, faça um planejamento, faça com que você possa entregar aquela atividade do qual foi repassada dentro desse planejamento, Então mostre para as pessoas que você tem um objetivo, que é fazer com que o seu planejamento aconteça. Ao fazer esse planejamento, procure também trabalhar um plano A e o plano B. Caso o plano A não funcione, você vai usar o plano B, ou seja, crie estratégias necessárias para que você possa envolver as pessoas e elas consigam identificar que você está responsável naquela atividade a ser executada. Se você não sabe criar um plano, ou seja, procure conversar com as pessoas que têm um certo conhecimento em relação àquela atividade a ser executada, ou mesmo com o seu chefe, procure conversar com ele para que ele possa te ajudar a traçar esse plano melhor com você. Não queira ser um perfeccionista. Procure conversar com as pessoas, procure trabalhar em equipe, procure conversar com o seu chefe para que ele possa te ajudar a te dar ideias de como resolver determinados problemas. Para ser visto como pessoa confiável diante das outras pessoas, é importante que você mantenha o foco naquilo que foi planejado. E assim você vai manter os olhos no resultado final das coisas que você está planejando. Continue assim, positivamente motivado, procurando resolver os problemas, buscando nas pessoas para que elas possam te ajudar nas soluções possíveis, e assim você vai entregar no tempo correto aquilo que lhe foi solicitado. Uma equipe informada é uma equipe estável. Compartilhe informações com os outros membros da sua equipe. Algumas pessoas acham que guardar as informações para si é motivo do qual elas vão subir de carreira. Mas essas pessoas se enganam. Quanto mais elas guardam as informações para si, pior a carreira dela. Então procure transparecer essas informações. Se você sabe algo, ajude as outras pessoas com essas informações que você tem. Não guarde para si. Procure falar, explicar, ensinar as pessoas como deve fazer determinadas atividades, determinadas tarefas. E também não adianta você querer ficar soltando pedaços de informações, tá? Seja objetivo. Se existe um problema e você tem a solução desse problema, então converse com as pessoas, mostre a solução de fato para eles, seja objetivo.
Evite ocultar as informações. Não, não esconda as informações que você tem, que você sabe. Procure passar essas informações para as pessoas, porque só assim elas sentirão confiança em relação a você. Então, ao invés disso, de você guardar as informações, torne-se parte confiável das informações para as pessoas, porque aí elas vão estar agregando valor juntamente com você, naquilo que você sabe e naquilo que você está ensinando para eles. Não espere que você receba algo, eu só posso passar informação se me derem isso, se fizerem isso ou se fizerem aquilo. Não espere esse tipo de troca. Repassa as informações, o conhecimento que você tem livremente e seja a pessoa importante para as pessoas, permitindo o crescimento da equipe. Respeite o estilo de trabalho das outras pessoas. Há algo que todo mundo sabe. Cada pessoa tem a sua forma de agir, cada pessoa tem a sua forma de fazer. Então é importante que a gente respeite cada uma dessas pessoas, a maneira delas agirem. Só porque um membro ele consegue enxergar aquela tarefa de um ângulo diferente em relação àquilo que você vê, não quer dizer que ele esteja agindo errado. De repente a forma de como ele fazer é totalmente diferente, com certeza vai ser diferente de você, mas o resultado é o mesmo. Então é isso que interessa. Caso você não consiga ter a mesma visão de ângulo que ele tem, então procure se aproximar dele, converse com ele, procure entender qual é ou seja, qual o resultado que ele busca nessa tarefa, a forma de como ele fazer ela, a dinâmica que ele usa para fazer. Então procure entender isso, porque esse processo é importante que você faça. Essa aproximação com ele vai te ajudar em muito. De repente, os dois saber vai melhorar ainda, ou seja, de repente vocês vão encontrar uma terceira situação de resolver o problema. E assim o trabalho entre vocês vai conseguir fluir melhor ainda. O resultado é o que mais interessa, é o que mais importa para a organização. A forma de como você chegou lá, tá? Esse resultado é que interessa. Cada um tem a sua forma de agir. Se um membro aborda o trabalho de uma maneira diferente que você não consegue entender, mas ele entrega o resultado, né? Ele entrega a tarefa, ele entrega o trabalho que você passou, então está tudo bem. Então não tem nenhum problema em relação a isso. Agora, se no trabalho existe um padrão a seguir, né, um método que foi definido para realizar determinada tarefa, e aquela pessoa não está seguindo esse padrão, não está seguindo esse método, então aí nesse momento você chama ele para conversar e explicar que aquela tarefa, aquele produto para ser feito, ele segue um padrão, ele segue uma metodologia. Seja flexível e tenha disposição para a mudança. Projetos raramente fluem como planejado e muitas coisas podem acontecer. Se de repente você desenvolve uma tarefa para realizar um determinado produto e uma outra pessoa chega com uma ideia nova, então, e consegue ter o resultado, tá? Então abrace essa ideia nova e veja quais são as mudanças necessárias para aplicar naquele projeto do qual você está realizando. Se as pessoas trazem essas ideias novas, positivas, que venham melhorar o desempenho das atividades a serem desenvolvidas, dos produtos como resultado que foram desenvolvidos dentro da organização, então se essas ideias são positivas, é importante que você chame as pessoas, conversem com elas e procure mudar o processo, procure identificar que existe um menor custo, e um benefício maior para a organização a fazer essas trocas, a aceitar essas novas ideias. Então, se você é uma pessoa flexível, você está disposto a aceitar essas trocas, a fazer essas permutas necessárias dentro do ambiente do trabalho, dentro daquela atividade a ser desenvolvida, aquela tarefa,
aquele produto, ou seja, se segue um padrão, se segue uma metodologia, e de repente uma pessoa identifica que esse padrão está ultrapassado, né, com as novas tecnologias existentes, então seja flexível ao ponto de aceitar essas mudanças. É importante que toda a equipe, né, todo líder, ele entenda sobre a flexibilidade, né, aceitar as oposições, né, os opostos, né, que as pessoas trazem para a sua liderança. Seja positivo. Você não pode fazer tudo perfeitamente, né, o tempo todo. Com certeza você vai receber feedbacks, tanto positivo como negativo. E assim com isso, ou seja, com esses resultados, a gente consegue aprender mais ainda. Embora eu tenha resultados, os feedbacks negativos, com certeza serão críticas que irão me engrandecer na minha pessoa como profissional que eu sou. Então, quando você obtém esses feedbacks, procure fazer em receber, em aceitar, de certa forma, né, de maneira positiva. Tá? Não veja isso como um ponto negativo. Mesmo que sejam críticas negativas em relação à forma de como você está agindo, seja positivo em todas as suas decisões a ser tomada. Analise as críticas e veja tudo que você pode mudar. Entenda que nem sempre as pessoas vão te dar um feedback positivo. Pelo contrário, haverão os feedbacks negativos, as críticas, e não leve isso para o lado pessoal. Leve isso para o lado profissional. São as suas atitudes que você tem que mudar quanto profissional que você é. É importante que esses feedbacks tire dessas críticas, né? Procure o aprendizado que você vai tirar das críticas, né? O que tem de aprendizado? O que pode melhorar nas suas atitudes? Faça algo com significado. Se seu chefe traça um plano de ação e você consegue resolver todas as atividades, todas as tarefas que o seu chefe passa, né, dentro desse planejamento, será que você está preparado para pedir um aumento ou mesmo uma promoção? Porém, o mais importante aqui é que você está conduzindo de maneira favorável e positivamente as suas atividades dentro da organização, sem pensar nessa promoção, sem pensar nesse aumento de salário. Isso vai acontecer, isso virá, tá? Não trabalhe simplesmente pensando no ganho pessoal. Trabalhe pensando no ganho intelectual, no aprendizado que você vai ter diante das pessoas, né? Diante das atividades que você está realizando. Porque aí você está agregando valor para a sua equipe, algo que estimula os seus valores, talentos e reconhecimento que as pessoas terão perante a você. Concentre naquilo que você tem a capacidade de fazer, faça de boa vontade, faça de maneira que agregue valor para as pessoas e que as pessoas se sintam bem estar trabalhando com você. Com certeza, o resultado positivo virá. Logo, mais cedo ou mais tarde, você será agraciado com esse crescimento, ou com mudança de cargo, ou mesmo com um novo aumento de salário. O trabalho em equipe possui complicações culturais. Então não assuma, não aceite que alguém seja arredio de propósito. Por exemplo, uma pessoa pode ser mais quieta do que você, mas ela pode estar fazendo isso por questão de respeito a você, de querer fazer com que as coisas aconteçam, não por querer desafiar você. Entenda bem que nem todas as pessoas são feitas para trabalhar em equipe. E muitas pessoas querem levar para o lado do pessoal ou mesmo para o lado do individualismo, esquecendo que a equipe aí nesse momento é necessária, que elas precisam compartilhar as informações aos demais. É importante que, ao você conseguir reconhecer essas pessoas que estão sendo individualistas, que você procure aproximar elas para a sua equipe, né? Procure se aproximar delas também,
tirando informações, tirando ideias, tá? Fazendo com que ela compartilhe essas informações, esse aprendizado que vai servir para todos. Não crie situações de constrangimento com essa pessoa, embora ela seja individualista, mas você aproxima essa pessoa da equipe para que ela possa contribuir de um todo, né, com aquilo que ele sabe. Com isso, nós encerramos a nossa 30ª lição que agrega valor à sua liderança. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço.